A Capitã Marvel é hoje uma das heroínas mais poderosas da Marvel, mas nem sempre foi assim. Carol Danvers sofreu com alguns acidentes de percurso e histórias mal contadas até sacudir a poeira e dar a volta por cima de vez em 2012, quando Kelly Sue DeConnick assumiu suas histórias. Nesse segundo episódio do especial Capitã Marvel, nós vamos falar sobre as polêmicas, a evolução e as muitas versões da heroína nos quadrinhos. Apenas 3 edições depois da sua troca de uniforme, Miss Marvel foi cancelada em 1979 devido às fracas vendas da publicação. O corte foi realmente inesperado, já que o roteirista Chris Claremont já tinha pronta a edição da Miss Marvel número 24, que apresentaria a Vampira para o mundo. A mutante, inicialmente uma vilã inimiga de Carol Danvers, acabou aparecendo mesmo só na revista dos X-Men, e a história da edição número 24 de Miss Marvel só veria a luz do dia em 1992, quando foi publicada na Marvel Super Heroes número 10. Sem uma revista para chamar de sua, a heroína continuou aparecendo em histórias dos Vingadores, dos Defensores, dos X-Men e de outros heróis com suas próprias revistas, como o Homem de Ferro e o Capitão América. Carol Danvers sempre precisou ouvir coisas desnecessárias, mas tudo fazia parte do contexto em que a personagem estava inserida, uma mulher moderna e um mundo antiquado. Já no Vingadores número 200 de outubro de 1980, a Marvel realmente perdeu a mão. A história, concebida principalmente pelo editor-chefe Jim Shooter e pelo roteirista David Michelinie, começa com Carol Danvers em trabalho de parto depois de uma misteriosa gravidez relâmpago. Em 3 dias, sem saber quem era o pai, ela passou por um período de gestação completo. O absurdo começa com o fato de que, apesar dessa descrição bizarra dos eventos, os Vingadores estavam reunidos em torno da Miss Marvel como se fosse um nascimento normal. O único que mostra um pouquinho de preocupação é o Dr. Blake, a identidade terráquea do Tony. Depois, quando a Miss Marvel vai conhecer o seu filho, o quadrinho usa as palavras inexplicável e inegável atração para descrever o que Carol Danvers sente ao ver Marcos, que já é um homem adulto, apesar de estar usando fraldas, e que a recebe com um "Oi, mãe". Algumas páginas pra frente acontece a mesma coisa, o tempo e o espaço estão se misturando lá fora, com os Vingadores lutando contra dinossauros e cavaleiros medievais, enquanto a Miss Marvel insiste em ficar do lado de Marcos, que usa seus poderes para deixá-la desacordada, soltando um "Mãe, me perdoa, meu amor". Quando o Gavião Arqueiro destrói a máquina que Marcos estava construindo e que estava afetando o tempo e espaço, começa a explicação. Ele conta como o pai, Immortus, senhor do limbo e mestre do tempo, resgatou uma mulher e usou suas máquinas para manipular e seduzir a jovem, que viria a ser sua mãe. Marcos então cresceu sozinho no limbo e, depois que seu pai e sua mãe desapareceram, decidiu que deveria renascer na Terra. Na sua investigação, ele descobriu que a Miss Marvel seria a única mulher forte o bastante para a tarefa. Então ele sequestra a heroína e a leva para o limbo, e lá usa técnicas de sedução, como sonetos escritos por Shakespeare e consultoria de moda da Maria Antonieta, para seduzir Carol Danvers. Como isso não é suficiente, Marcos também acaba usando as máquinas de Mortus para manipulá-la. E aí ele engravida a Miss Marvel com uma versão dele mesmo. Quando Marcos decide voltar para o limbo porque sua máquina tinha sido destruída, Carol Danvers simplesmente decide ir junto, já que ela tinha sentimentos que não conseguia explicar e ele também era filho dela. Enquanto isso, os Vingadores ficam de boa e o Thor até ajuda o casal a voltar pro limbo, e todo mundo só deseja que eles sejam felizes para sempre. A historiadora Carol A. Strickland foi a primeira a apontar que aquela história não era normal. A Miss Marvel tinha sido estuprada, como bem mostram as primeiras reações da heroína na história, que sente que seu corpo foi usado contra sua vontade. O Chris Claremont concordou, e na Vingadores Anual número 10 de 1981, ele retomou esse evento para garantir que a heroína tivesse um momento para confrontar os Vingadores. Danvers volta para a Terra depois que Marcos envelhece e morre no limbo, mas ela perde suas memórias em um confronto com o vampiro. Quando ela é resgatada pela Mulher-Aranha, ela recebe a ajuda do Professor X e começa a recuperar a memória, percebendo o que aconteceu no passado. Ela então confronta o Gavião Arqueira, Thor e companhia, deixando claro quanto estava sendo controlada na ocasião e a sua decepção pelos amigos que não questionaram o que estava acontecendo. Nesse momento, Carol Danvers rompe de vez com os Vingadores e para se aparecer nas histórias dos X-Men de Claremont.
Em uma dessas aventuras com os X-Men, Danvers apaga os registros do seu passado, rompendo de vez com a identidade da Miss Marvel. Algumas edições pra frente, na Uncanny X-Men 164, de dezembro de 1982, durante uma aventura no espaço, os poderes de Carol Danvers são modificados em experimentos da raça alienígena ninhada, que estava interessada na mistura única do seu DNA humano e Kree. Ela passa a se chamar Binária, absorvendo a energia de um buraco branco, o que a torna capaz de gerar o poder de uma estrela. É um salto bem grande para quem inicialmente tinha como poderes super força, capacidade de voar e um sétimo sentido. Como Binária, ela continua aparecendo nas aventuras espaciais dos X-Men, dos Novos Mutantes e Excalibur, até que ela perde a conexão com o buraco branco e retorna aos poderes originais da Miss Marvel, mantendo apenas parte da sua capacidade de manipulação e absorção de energia. Ela então retorna aos Vingadores em 1998, na Avengers número 4, mas agora com o nome de Warbird. Não é uma fase tranquila, já que o roteirista Kurt Busiek achou que a melhor forma de explorar a personagem era pelo alcoolismo, com Carol Danvers amargurando a perda dos seus poderes cósmicos e da sua memória. Na Vingadores número 7, ela é julgada pelos Vingadores e suspensa do time. Ainda como Warbird, ela continua a aparecer ocasionalmente, tendo papel importante, por exemplo, no arco Dinastia Kang, em que as memórias de Marcos voltam a atormentar ela. Na minissérie Dinastia M, ela é chamada de Capitã Marvel pela primeira vez, acordando em uma realidade criada pela Feiticeira Escarlate, em que é a heroína mais popular dos Estados Unidos. Essa ilusão é o que motiva ela a voltar a ser a Miss Marvel, ganhando a sua própria revista mais uma vez em 2006. São nessas histórias escritas por Brian Reed que o gosto de Carol Danvers por voar volta a ser melhor explorado, aproximando a personagem da sua atual versão. No meio disso, Miss Marvel fica do lado do registro dos heróis durante a Guerra Civil e tem um papel muito importante durante as Guerras Secretas em 2008. Com Norman Osborn assumindo o comando dos Vingadores registrados, ela se recusa a trabalhar sob seu comando e é substituída por Rocha Lunar, que passa a atender pelo nome de Miss Marvel e usa um uniforme baseado no traje original da heroína. Danvers reclama novamente seu título na Miss Marvel número 47 e pouco tempo depois a sua HQ é novamente cancelada e ela passa a aparecer regularmente nas HQs dos Novos Vingadores. O que a complicada história de Carol Danvers no universo Marvel dos quadrinhos mostra é como a trajetória da personagem foi uma forma de aprendizado para a editora. Nascida como uma mulher independente em um mundo que já não estava preparado para isso, ela foi deixada de lado para depois se encaixar perfeitamente nas intenções da Marvel de refletir as questões sociais da década de 70. Só que quando estava ganhando força pelas mãos de Chris Claremont, teve a sua HQ cancelada e uma história infeliz a traumatizou para o resto da vida. O fato de Claremont não ter negado o caso de estupro, mas incorporado à história da personagem, mostra que alguns autores da casa estavam dispostos a aprender com os erros. Ainda assim, as trocas de codinome e poderes mostram que a Casa das Ideias não sabia exatamente o que fazer com a personagem e o seu trauma, e nisso Binária e Warbird parecem tentativas de amenizar essa carga negativa sem eliminar a personagem de vez. O momento que Carol Danvers retorna a ser Miss Marvel em meados dos anos 2000 é também o momento que a Marvel faz as pazes com a personagem e decide colocar ela no seu time principal. Quando finalmente assume o título de Capitã Marvel em 2012, Carol Danvers está pronta para conquistar o seu lugar de direito, provando ser não apenas uma das heroínas mais poderosas, mas também uma das líderes mais importantes entre os heróis da Marvel. É sobre isso que nós vamos falar no próximo capítulo do especial Capitã Marvel, a transformação de Carol Danvers na heroína que vai chegar aos cinemas. O que mudou na sua origem, nos seus poderes e na sua história, além das pistas que os quadrinhos revelam sobre o futuro cinematográfico da personagem. Fique ligado!